a glória. Ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A senhora, irmãos, bom dia. Vamos direto ao assunto. Deus me deu essa mensagem aqui sobre o rei Senaqueribe, né? Eu li Isaías, li Crônicas, a história do rei da Síria que afrontou o próprio Deus, falando que iria destruir a cidade, ia destruir, né, todo o povo ali, se eles não obedecessem. Ia fazer comer, aqui ó, comer esterco e beber urina. Capítulo 36 de Isaías, versículo 12, né? E ele chegava falando, ele mandava, né, mensageiros diante lá dos portões da cidade, falando em hebraico, falando a língua do povo. E aí os chefes ali de Israel, de Judá, falavam assim: não, fala em sírio, né, vai assustar o povo, né, vai amedrontar o povo. Então o diabo sabe, né, como nos atrair para uma destruição. Tá? Ele fala a nossa língua, ele conhece a nossa língua, ele conhece a expressão do nosso rosto, ele conhece o medo. Tá? Só de você exalar o cheiro do medo, o diabo já sabe que ele está conseguindo te atingir. O medo é a falta de fé. Então, Senaqueribe, ele tinha destruído outros deuses, ele se gloriava, né? Eu destruí o rei daqui, o rei de lá, e eu acabei com todos eles. Mas vocês estão confiando em quem? Vocês estão dando ouvido para o rei Ezequias? Não tem que ouvir Ezequias, não. Mas acontece que Ezequias era homem de Deus. O diabo não quer que você ouça os conselhos de um homem de Deus. Tá? Porque Ezequias, ele foi um ótimo rei. Até aqui, então, o melhor rei de Israel. Melhor do que Davi, melhor do que Josias, melhor do que todos os outros que já tinha passado. Ezequias tinha sido o melhor rei. Ele só pecou numa coisa. Quando ele mostrou os tesouros, depois desse episódio aqui, ele fica doente. E aí ele pede... o profeta Isaías chega e fala assim: ó, põe tua casa em ordem porque você vai morrer. Aí ele vira para o canto da parede, começa a chorar, começa a pedir misericórdia para Deus não levar ele. Aí Deus ouve. Aí, antes do profeta Isaías sair, ele volta, né? E ele volta e ele fala assim: ó, Deus ouviu suas orações, tá? Vou te dar mais 15 anos. Qual é o sinal? Que o sol pare, né? O tempo retrocedeu 40 minutos. Diz que esse 40 minutos, estudos que eu já ouvi falar que fizeram, né? E 40 minutos aqui, e quando o sol e a lua parou na luta de Josué, isso daria equivalente a um dia. E chegaram à conclusão que um dia ficou vago no meio dessa história. Bom, a ciência, sendo verdadeira, ela prova que a Bíblia é real. Bom,
Vamos ler aqui um texto, um capítulo antes dessa história aqui, né? Eu já estou contando. Capítulo 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizeis aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. O versículo 8. Bom, vamos continuar. Porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais haverá erva como canas e juncos. Ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre suas cabeças gozo, alegria, alcançarão, e deles fugirão tristeza e gemido. Engraçado, ontem, né, o rapazinho tão novo, né? Veio, sentou perto de mim, quem viu a pregação ali, sentou, ficou uns minutos. Ali eu parei, né? Ele ficou de pé ali, esperando, né, falar comigo. Aí eu vi que ele estava muito, né, ansioso para falar comigo, muito aflito. Aí eu parei, né? E ele chorando. E aí ele pediu para dar um abraço nele. Aí eu abracei, né? E fiz uma oração com ele. E Deus me mostrou, né, que era o casamento dele, né, que tinha acabado ali. Ali eu perguntei, ele confirmou. Ele falou, minha mala aqui, eu estou saindo de casa, estou indo embora para a casa da minha mãe. Eu falei, não, mas Deus dá vitória. Basta você procurar o Senhor, basta você... eu até senti, né, um cheiro de bebida, eu falei, não vai resolver nada você beber. Né? Chega em casa, vai no quarto, ora e abre seu coração para Deus. Tá? Nem os loucos erraram esse caminho. Caminho santo, do qual nós já fomos santificados, já fomos justificados, e basta a gente esperar nele. Então, mesmo que a dificuldade seja grande, a guerra seja, né, o inimigo seja maior do que a gente, mas nunca vai ser maior do que Deus. Deus usa situações difíceis para edificar a igreja. Tá? Deus permite que a cabeça de Tiago seja cortada para que a igreja se esparrame pelo mundo. Eles não queriam sair de Jerusalém. Então Deus mandou aquela perseguição para o povo ir. Quanto mais eu sou perseguido, mais eu tenho vontade de correr para fazer a obra de Deus. Tá? Quanto mais me perseguem, mais me caluniam, mais eu quero fazer a obra de Deus, porque eu sei, né, em quem eu tenho crido. Eu sei que o único lugar de repouso, de conforto, é debaixo da sombra do Onipotente. Tá? E você vê que Senaqueribe veio com tanta arrogância, com tanta prepotência para cima do povo de Deus. Mas, irmão, quem tem um profeta ali para consultar, para ouvir a voz de Deus, né? Quem tem um pastor para ter uns conselhos, uma palavra de sabedoria, de ensino, irmão, não vai cair. Né? O diabo já veio falando na língua do povo, né, para colocar medo no coração do povo. Mas, irmão, você tem que ouvir a voz de Deus. Tá? Você tem que gastar o seu tempo com as coisas de Deus, para você poder estar firme nos dias maus. Como fala na armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Ele é astuto.
enganou 1/3 dos anjos, e diz em Apocalipse que ele enganou todas as nações da terra. Ele é astuto. Então ele chega cercando a cidade, colocando medo, mas aí Ezequias vai buscar a Deus. Tá? E Deus vai falar assim, olha, não vai cair uma flecha aqui. Pode ficar tranquilo. Né? Porque Ezequias, ele foi sábio. Ele falou, peraí, ele mandou carta, né? Tá. Chamou o profeta Isaías, vamos no templo, vamos orar, vamos buscar a Deus. Foram no templo, né? E mostraram a carta, olha Deus. O que ele está falando, ele está comparando o Senhor com esses deuses aí, ó. Esses deuses feitos por mão pela mão dos homens, de pau, de pedra. Não, eu não aceito não, Senhor. Olha aqui a carta de arrogância dele. Aí Deus falou, não, fica tranquilo. Fica tranquilo que a sua arrogância subiu até os meus ouvidos. Capítulo 37, versículo 29. Portanto, porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Tá? Irmão, basta a gente crer, irmão. Basta a gente confiar. Basta a gente ter uma palavra de fé. Não vai, eu vou conseguir. Né? Para de dar ouvido ao diabo. O diabo enche a mente da pessoa, irmão, e fica oprimindo. Tá? Irmãos, se alimente das coisas de Deus, para você ter vitória. E aí Deus vai pegar e vai puxar, irmão, o inimigo pelo anzol, bem no nariz assim, do miserável, e vai levar para a morte. Um anjo, irmão, só um anjo. Irmão, todos os crentes têm esse anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Medo do que nós vamos ter, irmão? Medo de quem que nós vamos ter? Entendeu? De qual situação? De que pessoa que nós vamos temer? Tá? A gente só pode temer ao Senhor Deus, que fez os céus e fez a terra. Ninguém mais. Tá? Porque Ele tem ciúmes de nós. O Espírito do Senhor tem ciúmes, fala em Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Chegai-vos a Deus. Primeiro, chegai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Rejeite, mano. Ficar escutando conversa. Irmão, hoje, essa maldita internet, maldita porque foi o diabo que veio para destruir, irmão. A gente usa essa internet, sabe por quê? Tudo que está aqui na Terra, eu posso todas as coisas. Mas nem tudo me convém. O mundo seria melhor se não tivesse. Seria, irmão. O mundo seria melhor porque as pessoas estão perdidas dentro de casa. Estão mortas dentro de casa. E para complementar, o rei Ezequias, a oração dele foi sábia, de buscar a Deus e de buscar o homem de Deus, o profeta, para poder ouvir da parte de Deus. Tá? Eles foram orar e eles entregaram na mão do Senhor. Para que ficar um brigando com o outro? Nossa vida é contra o diabo, né? Marido brigando contra a mulher, mulher brigando contra marido, pai brigando contra filho, filho brigando contra pai. Né? Jesus falou, os inimigos do homem serão de dentro da sua casa. E hoje, com essa internet, não, a coisa está absurda. Está absurda de tanta maldição que está entrando dentro de casa. Irmão, a gente não é guiado por filosofia, a gente não é guiado por sabedoria humana, a gente não é guiado por psicólogos. Tem tanta gente aí tentando ensinar, olha, você tem que fazer assim com o seu marido, olha, você tem que fazer assim com a sua mulher, olha, é assim que cria os seus filhos, e mamão. É o Espírito Santo que nos ensina, é a palavra de Deus que nos guia, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Isso aqui vem de Deus, vem de cima. Isso aqui não é coisa de homem, não. O rei Senaqueribe, irmão, ele foi humilhado, irmão. Quando Deus põe a mão, quando você entrega o problema na mão de Deus, o diabo é humilhado, tá? 185 mil soldados, irmão, morreram da noite para o dia.
só o passeio que o anjo deu no meio do acampamento. E acabou o exército. Será que Deus deixou só ele vivo? Para ele voltar lá da sua terra, quando ele se prostrou lá diante do seu Deus, em Roque, quando ele prostrou lá os seus joelhos diante dessa divindade, os seus filhos o mataram. Os seus próprios filhos o mataram. Irmãos, olha, a internet é uma janela, não é? Uma janela do mundo, onde o mundo está aí. O mundo e a igreja está caindo nesse mundo. Teve uma missionária que ela, recém-convertida, ela contou que ela estava sentada com uma outra amiga dela, que essa amiga estava jogando videogame. E aí ela viu, através da TV, os demônios saindo de lá, entrando nela, e ela entrando no aparelho de TV. É um portal, irmão. Isso é um portal. Tá? Quando o diabo criou a TV, irmão, isso já foi uma desgraça na igreja. Acabou com a igreja uma boa parte, a TV. Tá? Muita gente tinha TV escondida, né, no quarto, porque se o pastor fizesse uma visita, estava lá guardada lá no quarto. Tá? Quantos casamentos a televisão destruiu? Tá? Quantos casamentos essa internet está destruindo? Né? Redes sociais. No capítulo 20 de Atos, no primeiro dia da semana, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, fazendo a ceia, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E o discurso ficou longo, foi até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Irmão, quantos crentes que só estão vivendo de TikTok, de ouvir uma palavrinha? Ah, mandaram uma mensagenzinha para mim de 3 minutos. Ah, que bonita essa mensaginha. Olha aqui, de 2 minutos. Irmãos, isso não é mensagem. Isso é uma migalha. Você precisa, irmão, ter o hábito de escutar uma mensagem do Evangelho de 40 minutos no mínimo. Uma mensagem no mínimo de 40 minutos. 1h, 1h30. Que mensagem que vem do céu, irmão, alimenta e fortalece a nossa alma, para a gente poder lutar contra a Senaqueribe. Porque a Senaqueribe está aí cercando a sua casa, cercando a sua família, para destruir você. Tá? E você sentado lá na janela, né? Sentado na janela do Facebook, sentado na janela do Instagram, sentado ali só, ah, que bonitinho. E lá, o dia inteiro feito um bobo, não escuta louvor, não escuta pregação, tá? Não tem oração. Irmãos, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Sem jejum e oração, essa casta de demônio não sai. É isso aqui que você vai dar para o teu filho, tá? É um celular que você vai dar para o teu filho, te dá sossego. Amanhã você vai estar chorando, vendo teu filho morto por traficante, vendo tua filha sendo estuprada, né, por traficantes, por bandido, tá? Porque você está educando teu filho mal, você está educando teu filho na internet e não na palavra de Deus, tá? Senaqueribe é o diabo, irmão. Senaqueribe quer matar a sua vida, a sua família, acabar com você, acabar com o ministério, acabar com tudo. Por isso que eu falo, irmão, quanto mais eu sou perseguido, eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Quanto mais eu sou caluniado, eu vou para cima do inimigo, com jejum, com oração. É isso que vence o mal, tá? Jesus nos deu as ferramentas, né? Jesus nos deu as armas, Senhor, para a gente lutar. Nossas armas não são carnais. Ele deu o poder para pisar serpente e escorpião. Tá? Ele deu unção para poder curar os enfermos. E a gente fica aqui sentado na internet, preocupado, né, com isso, com as fofocas que o mundo dá.
Irmão, os atenienses eram ventres preguiçosos, Paulo fala. Ventres preguiçosos. É só aqui, ó, na preguiça, deitado na rede, lá com o barrigão pra cima do sofá, né? Bebendo seu suquinho, sua cervejinha sem álcool. A vida dos crentes é essa, irmão. Com vinhozinho na geladeira, vinho mesmo, não é suco de uva, não. Com vinho lá na geladeira. Vamos se converter verdadeiramente, irmão. Isso é uma batalha, o diabo quer nos destruir. Isso é uma luta que, irmão, que só vai terminar quando a gente passar pro andar de cima. A gente não pode ficar deitado, irmão, né, em frente a essa janela de internet. Falo desgraça porque, para mim, eu tenho tentado, né, monitorar a minha vida para não ser pego, né, para não cair nessa armadilha. Eu posso todas as coisas, nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, nem tudo me edifica. O que edifica? Oração, louvor e pregação. Fora disso, irmão, a internet não presta para mais nada que vai edificar a sua vida espiritual. Presta para mim consertar o motor da Kombi como eu usei. Tá? Foi algo necessário para me consultar. Agora, irmãos, o que tem de malandro, de vagabundagem, o irmão que eu conheci lá em Igapoaçu, aquele trecho de 400 quilômetros de terra, né, que eu parei na beira do rio lá, e aí eu dormi numa obra de trabalhadores que cuida da estrada. A gente dormiu lá, né, eles deixaram a gente dormir, tomei banho, jantei lá, e aí eu conheci um irmãozinho. O irmãozinho ligou para mim e falou: olha, irmão, mandou para mim um negócio do Mercado Livre, que o Mercado Livre estava sorteando R$500, né, que tinha que mandar aquilo para 3 pessoas, e era só ele fazer o Pix, mandar o número do Pix. Eu falei: irmão, você está acreditando nessa bobeira, irmão? Se bem que o irmãozinho é muito inocente, né? E novo ainda, né? Eu falei: irmão, ninguém vai dar dinheiro para você assim de graça, não. O diabo não vai te dar nada de graça, não, irmãos. Até o reino de Deus é grátis a salvação, mas até o reino de Deus é tomado à força, tá? É tomado à força, irmão. Se eu quiser poder, eu tenho que ir para a oração, tenho que ir para o jejum. Se eu quiser expulsar demônio, é jejum e oração, irmão. Tem que pagar um preço, tá? Tem que pagar uma renúncia, tá? De ficar perdendo tempo com a internet, perdendo tempo com psicólogo, tá? Perdendo tempo com remédio, perdendo saúde com remédio, né? Eu falei: é mesmo, né, irmão? É mesmo, né? Seja simples como uma pomba, astuto como uma serpente. Não, a gente tem que aprender com a palavra, irmão. Todo dia tem que ter pregação, todo dia, irmão. Tá? Então, eu ficava no meu serviço, eu trabalhava sentado, montando aparelho de som, e eu ficava ali trabalhando com fone de ouvido, tá? Escutando mensagem, né? Eu gravava em CD, né? Eu tinha um aparelho de gravar CD, aí eu gravava, e da internet eu passava pro CD, gravava, e aí eu ficava lá escutando. Não tinha pregação, que eu escutava quase todo dia. Para não escutar besteira, eu escutava repetida vez. Eu não vou escutar de novo, porque isso aqui tem muita unção. Não me cansava, irmão, não me cansava. Ou que nem o louvor aí das 10 virgens que eu toco aí, né? Cacome, irmão, eu fico cantando o hino, irmão, já milhões e milhões de vezes, e não me enjoa, porque veio do céu. Tudo que vem do céu não enjoa, entendeu? É tudo que vem do céu. É maná para a nossa vida, é alimento para a nossa alma, né? E eu ficava sentado ali, aí tinha um rapaz, hoje ele melhorou muito, hoje ele se diz que se converteu, né? Não sei, né? É Deus que conhece o coração. Mas ele melhorou muito, era muito endemoniado, revoltado. Nossa, meu Deus do céu. E ele ficava ali trabalhando, e para me provocar, eu botava o CD tinha 1 hora, 1h30 de pregação. Então ele esperava uns 10, 15 minutos, né? E desligava o disjuntor. Aí, pum, eu tinha que voltar no começo da pregação. Aí tá, eu estou escutando ele, desligava o disjuntor. Eu voltava no começo da pregação. Irmão, até ele me irritar. Quando ele chegava ao ponto dele me irritar, eu ia lá na cabeça dele, eu colocava a mão na cabeça dele, eu falei: Satanás, em nome de Jesus Cristo, sai da vida dele.
E ele, bom, ele pegava na minha mão, assim, no meu braço, ele tentava tirar. Ele gritava, tira, tira que está queimando. Falei, tira, tira, tira que está queimando. Sério, irmão. Sério. Não, e o patrão falava para mim não pregar o evangelho. Então eu ficava quietinho, sentado ali. Né? Meu patrão era espírita. Ele falava, não, aqui não é lugar de pregar. Eu falei, tudo bem, aqui é lugar de trabalhar. Mas eles me provocavam para mim pregar para eles. E eu pregava, entendeu? Irmão, as pessoas às vezes zombavam. Eles me deram um apelido de Jesus. Por quê? Porque era a Bíblia o dia inteiro. Né? Bíblia o dia inteiro. Um dia eu estava pregando com um rapaz, aí o outro falou, ei, para de escutar essas coisas. O rapaz falou assim, não, deixa ele falar. Quanto mais ele fala, parece que uma coisa queima dentro da gente. Entendeu, irmãos? É isso que Deus quer da gente, irmão. A gente está lá no trabalho nosso, mas a gente está dando fruto, tá? Então, irmão, não pode perder tempo com internet, não pode perder tempo com coisas vãs, tá? A gente tem que aproveitar, irmão. O tempo é muito curto, a vida passa muito rápida. E a gente tem que aparecer, irmão, com as mãos cheias, né? Porque ele deu 5 talentos, ele quer 10. Ele deu 2, ele vai querer 4, ele vai sempre querer o dobro, irmão. Porque ele deu porção dobrada do seu espírito para nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Jesus não precisou de porção dobrada, porque ele não tinha pecado. Tá? Mas ele para a igreja, ele deu porção dobrada. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas essa porção dobrada, irmão, vai exigir muito. E a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Tá? Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Tá? Ande firme com o Senhor. A partir de hoje, faça propósito de oração. Irmão, ore nas madrugadas, irmão, né? Faça um propósito de jejum. Tá? Faça um propósito, irmão, de sentar para ler a Bíblia. Desliga. Tá? Desliga. E fica inquieto com o Senhor. Fica no seu canto, ouvindo Deus falar contigo. Tá? Marido, ore junto com a sua esposa. Mulher, ore junto com o seu marido. Vocês são crentes. Se não é, amém. Mas se for, orem com seus filhos. Tá? Não deixa Senaqueribe vir destruir, irmão. Tá? A fúria do diabo é grande, irmão. Por quê? Porque nós somos o povo que ora. Nós somos o povo, irmão, como Ezequias, como Isaías, que consulta a Deus, que leva os problemas até Ele e Ele responde. Nós somos o único povo da terra, irmão. O católico vai ficar lá, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. O espírita vai ficar atrás de Exu, de caveira, de pombagira, irmão. Tudo indo para o inferno e não vai ter resposta de nada. Só maldição. Nós somos o único povo abençoado. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Na tua descendência. Em Cristo, irmão. Em Cristo. Os judeus não são judeus. Não são o povo de Deus. O povo de Deus, o verdadeiro Israel, é aquele que está enxergado em Cristo e não em Isaac. Tá? Em Cristo. Amém? Que Deus abençoe essa terça-feira. Em nome de Jesus, e que você daqui para frente começa uma nova vida na fé. Amém? Buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe. Glórias a Deus. Amém? Vamos escutar a ovelha perdida. Cadê? Ai, a mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda. E aí, Léo? Ah, glória. Cadê o Romeu? Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.